É isso aí, Headbangers, de retorno com o programa Power Thrash Death pela sua web rádio Dark Radio. Agora vamos com o bloco Papo Banger, hoje com a presença do meu camarada Gustavo, ele que é ex-selvageria, que em 2020 apareceu com uma nova proposta aí, uma banda chamada Trovão, banda que pratica um hard heavy cantado em português. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa noite, salve, salve, Reinaldo, beleza? Beleza, cara, como que você tá? Tudo bem aí, nessa loucura aí, correria, mas estamos aí. Certo. Vamos iniciar falando aí, quando que você iniciou os trabalhos com a banda Trovão, Gustavo? Na verdade, o Trovão, ele foi um projeto que eu desenvolvi no começo de 2015, que eram sobras do meu antigo projeto Tiger, né, que era um antigo projeto que acabou não vingando, e eu tinha várias sobras de riff, de ideias, assim, né, de composição, e como o Tiger tinha encerrado as atividades, eu acabei pegando esses riffs e transformando isso aí em música, né? E como eu não componho em inglês, eu tenho uma enorme dificuldade de compor letras em inglês, e eu também não gosto de ficar dependendo de ninguém para fazer letra, eu acabei compondo em português mesmo, colocando a minha voz, né? Eu tive que mudar algumas tonalidades para que pudesse ficar confortável pro meu vocal, e aí eu acabei fazendo algumas músicas, né? Fiz acho que 3 músicas e gravei num tablet que eu tenho, que eu tenho um programinha que eu faço a bateria no dedo, assim, como se fosse uma bateria eletrônica. Tem um microfone que dá para gravar a voz, e eu acabei gravando a guitarra, gravando dobra de guitarra solo, tudo, e o baixo eu também gravei programado nesse mesmo programa, né? Então, como se tivesse uma banda tocando junto comigo, até para eu poder entender a atmosfera, né, que ia se tornar isso, tudo. Acabei mostrando para alguns colegas, alguns amigos, e o pessoal pirou. O pessoal falou, você tem que montar uma banda, você tem que botar isso pra frente, né? E aí eu chamei o pessoal que estava me acompanhando no Tiger, né? Que era o Alan Caçador, né? Que é um excelente baterista. Ele tocou no Shockbreaker, no Fire Strike, tava tocando com a gente no Tiger também. Mostrei pra ele pirou. Mostrei pro Ale Gatti, que também tocava comigo no Tiger, né? Tocou em outras bandas também. E a gente foi juntando, né? Foi juntando o time, aí chamamos um baixista, chamei o Ale Vasiliev, né? Que o pessoal conhece ele lá daquela banda antiga Raging Fire, né? Ele é uma lenda do underground banda paulista, era um excelente guitarrista. E ele tocava teclado, né? E aí, como eu sempre quis inserir um teclado na banda, ele foi uma das pessoas que eu mostrei, e ele abraçou o projeto, né? E a gente começou a tocar em frente, né? Começar a ensaiar e tudo mais. E aí, desde então, a gente só ficou ensaiando. A banda nunca tocou ao vivo, né? Quando foi em 2018, nós gravamos o disco, né? Foram 7 faixas que a gente gravou, e aí no meio da gravação eu tive alguns problemas pessoais, na minha vida pessoal, que eu acabei meio que dando um tempo, né? Deixando na gaveta todas as gravações, e a gente só retomou agora, né? Então parece que o projeto é de agora, mas na verdade ele já tem um tempo, e já foi gravado há um tempo, né? Ele foi mixado agora. A gente tinha feito até uma pré-mixagem, assim, acho que foi em final de 2018, mas a gente fez uma remixagem, né? Então deu tudo certo, aí ficou do nosso agrado. A Classic Metal se interessou em lançar a gente fechou já o contrato com eles, e vai sair em CD por meados de junho desse ano. E eu tô correndo atrás aí de outros formatos também, né? Tem a proposta da gente lançar em fita, e eu tô vendo de lançar em vinil, né? Que é o meu sonho. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso, Então, Ô, Gustavo,
quando você colocou na cabeça que queria fazer uma coisa diferente, né? No caso, tocar guitarra e cantar, você já se imaginou naquela época em estar tocando guitarra? Quando que começou isso, assim, você já tocando guitarra? Você sempre tocou esse instrumento? Na verdade, guitarra eu sempre estudei, né? Eu estudei bastante. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu frequentei escolas, né, de música, de guitarra. Eu era bem fascinado mesmo, assim, estudar. Parei um tempo, depois voltei. Então, assim, eu tenho um amor e ódio pela guitarra, né? Na verdade, a gente sempre briga e sempre se reconcilia, né? Sempre acontece isso. Já faz anos, mas eu nunca deixei de tocar. Mesmo pro Selvageria, eu acabei compondo muitas músicas, né? A parte de riffs, a música, às vezes a música inteira, né? Então, assim, a guitarra sempre me acompanhou de uma certa forma. No Tiger, eu tocava guitarra e fazia os back vocals, né? Então, assim, eu sempre tive uma certa facilidade, né? Com a guitarra, fazer solo, compor, assim, de um modo geral, né? E as minhas influências na guitarra sempre foram eu tinha sempre uma influência de hard rock, né? De guitarristas como o Warren DeMartini do Rat, Van Halen, o Bruce Kulick do Kiss, o George Lynch do Dokken. Então são grandes referências para mim, né? Na guitarra, do modo de tocar, de fazer riff, de fazer solo. Então eu quis colocar tudo isso, incorporar tudo isso no projeto, né? E aí com do teclado, né? Que eu sempre gostei de muitas bandas que tem teclado, o Dio, o Malmsteen, Van Halen, enfim, uma série de bandas. E eu quis entrar numa direção diferente do que as bandas normalmente fazem, né? Você vê que tem muita banda aí meio que indo por esse lado mais do true metal, do metal mais épico, aquela coisa toda, e a gente quis ir para um lado mais meio que na contramão, né? Pegando uma vertente que é pouco explorada, pelo menos aqui no Brasil, né? Pouca gente faz ou fez, né? Que é mais esse lado do hard rock, né? Do hard and heavy, com alguns elementos até do Aor, que eu gosto bastante, sempre gostei muito. E deu a cara do Trovão, né? Deu uma cara diferenciada, né? E aí com o meu vocal, que também não é mais característico, né? E acabou dando essa mistura toda, acabou dando a fórmula do Trovão. Era isso mesmo que eu ia perguntar agora. A sonoridade do Trovão lembra em certas partes banda dos anos 80, mas não chega a copiá-las, né? Teve algum cuidado para vocês não copiar alguma banda, ou aconteceu naturalmente, que a gente vê que é uma banda bem original, apesar, né, de lembrar várias bandas como o Scorpions, Picture, né, o próprio Van Halen? Você teve algum cuidado para não parecer que está copiando? Na verdade, assim, como é uma mistura de tanta coisa. É como se eu pegasse um elemento do Scorpions, um elemento do Alta Tensão, do Platina, do Arpia, do Accept, Judas, sabe? Pegar elementos que eu gosto e colocar no liquidificador e fazer uma música, entendeu? Então foi uma coisa muito natural mesmo. Assim, não foi, em nenhum momento eu tive esse medo, sabe? Tem partes ali que você vai falar, poxa, lembra tal coisa, sabe? Lembra, mas nada... Você não consegue, de fato, falar, é uma cópia de tal banda, entendeu? Então, justamente, foi uma coisa totalmente natural. Não sei explicar, assim, exatamente, mas foi isso aí. É isso aí mesmo que eu senti quando eu ouvi os sons que você me enviou. Eu lembrei de algumas bandas, mas ouvindo o som inteiro, tem já aquela originalidade já do Trovão. E inclusive eu queria perguntar para você, cara, é muito difícil fazer letra em português para heavy metal, porque a gente ouve várias bandas, mas algumas parece que não tomam cuidado e acaba se tornando algo assim infantil, cara. Como que é fazer letra heavy metal, cara, em português? O cantar em português, o português ele é uma língua um pouco ingrata para fazer heavy metal, né?
fazer o rock, assim, de modo geral. Mas é possível, mas assim, é um desafio dobrado, eu falo assim. É muito mais desafiador você fazer um som e não soar infantil, como você falou, do que uma letra em inglês, por exemplo, entendeu? Em inglês você canta qualquer coisa, soa muito musical, soa perfeitamente. Agora, em português você tem que tomar um certo cuidado para dar aquela agressividade do heavy metal, né? Para dar aquele punch, né, que a gente fala. Mas saiu, entendeu? Acabou saindo, a gente foi fazendo algumas lapidações nas letras e deu a fórmula, né? Sobre o nome Trovão, seria inspirado num dos sons do Selvageria chamado Trovão de Aço? O Trovão é uma pode ser que sim. Pode ser que a inspiração tenha vindo do subconsciente, né, do Trovão de Aço. A gente no começo aí do bate-papo falamos aí da sua participação na banda Tiger. Eu vi aí recentemente que foi lançado, né, o primeiro trabalho do Tiger. Qual os motivos de ter acabado o Tiger e o que tem a mais aí? Na época você comentou comigo que era um CDR, né? Parece que tem alguns bônus. Conta aí um pouquinho sobre a história do Tiger. O Tiger, quando a gente lançou, a gente tinha uma certa pressa. E como era uma coisa muito nova, ninguém sabia nem que eu tocava guitarra, sabe? Até eu esquentar o forno. E eu achei que ia demorar demais. Como a gente já queria sair tocando, e para isso precisaria ter um material para poder divulgar, a gente acabou lançando em CDR, né? Às pressas, para pelo menos ter um material para divulgar. E aí o tempo foi passando e eu tava tendo alguns problemas pessoais, né? Que eu tinha, que a Juliana, ela era vocalista, né, da banda e a gente começou junto isso aí, né? Então eu fazia as músicas já mais ou menos com a métrica da letra. E ela encaixava uma letra e a gente ia ensaiar. E o que aconteceu? Cara, banda com relacionamento são duas coisas que não dá certo, né? A gente Verdade. Teve outros exemplos aí também de outras bandas e, enfim, aí acabou os problemas pessoais nossos acabou afetando diretamente até na gravação do disco. Né, a gente tinha um disco inteiro gravado e a gente acabou meio que se desentendendo durante a gravação do disco. Uma pena. O disco ia se chamar Out of Control, só com músicas inéditas, e era um disco completo. E acabou que não rolou, cara. Acabou que ficou no esquecimento mesmo. Mas aí, isso aí foi uma coisa boa, porque o Trovão, ele nasceu disso, né? Ele saiu de algumas obras que eram do Tiger, né? Então legal. Tudo acaba tendo um porquê, né? Esse material está sendo relançado, né? Desculpa, pode continuar. Ele está sendo relançado pela Classic Metal, né? E se eu não me engano pela Antiposers Records também, que é do Gian, né? Do Gian Praeli. Sim. E na verdade o Gian entrou em contato comigo há uns anos atrás, querendo lançar oficial. E aí eu dei a ideia para ele de colocar algumas faixas bônus, né? Faixas que eu gravei em casa, que eram faixas demo, né? E que iriam pro disco. E aí eu falei para ele, a gente pode inserir algumas faixas, né? Colocar algumas coisas no encarte e para dar uma enriquecida no material, né? E aí acabou lançando recentemente. E aí quem quiser, tiver interesse, pode falar com o Denis da Classic Metal ou com o Gian Praeli, né? Ficou bem legal. O Tiger teve uma vida curta, mas teve a oportunidade de abrir para duas bandas aí clássicas, né? O Picture e o Steve Grimmett, cara. Como que surgiu o convite e o que vocês sentiram estar naquele evento lá em Várzea Paulista? Cara, foi tipo um sonho mesmo, porque o Steve Grimmett, pra mim, é um dos melhores vocalistas do mundo, assim, no heavy metal. E o Green Reaper também foi a banda que me levou pro underground, né? Eu acho que a primeira banda mais underground que eu conheci de heavy metal foi o Green Reaper.
através do Fúria Metal, quando eu vi aquele clipe lá, aquele cara cantando daquele Massa, jeito, com aquele visual, assim, cara, foi uma coisa assim, inesquecível, cara, inesquecível. Então foi a banda que me levou pro underground e uma das bandas que eu mais gosto até hoje, né? E já tinha visto várias vezes o Steve Grimmett solo, ele como Green Reaper. Enfim, e aí tocar com ele, com Picture, que é uma outra banda que eu sempre gostei bastante, foi um sonho, cara. E foi um baita de um evento, foi uma noite assim inesquecível, né? Isso aí, só isso aí pra mim já valeu. Com certeza. Ô, Gustavo, você gravou 2 álbuns, né? Com a sua ex-banda, o Selvageria, que é uma banda que é muito amada aqui, principalmente aqui em São Paulo, cara. E ficou meio assim, na dúvida de muitos fãs se você ainda continua com a banda ou não. Gostaria que você falasse aí se você saiu realmente, se tem algum motivo aí você poder falar. Olha, na verdade assim, não foi nenhum motivo pessoal, né? O grande lance do Selvageria é que estava me atrapalhando muito a questão da minha vida pessoal e profissional, na questão dos shows, né? Porque o show você não marca para daqui 2 semanas, né? O show você marca para daqui a 4 meses, a 5 meses. E assim, a maioria dos shows que estavam, dos convites que estavam aparecendo pra gente, eram pra gente tocar fora do estado, né? E pra gente tocar fora do estado, eu tinha que fazer uma puta de uma função, entendeu? Você tem que sair sexta-feira de tarde pra pegar um voo. Sim. É uma correria, Sim. Atravessar São Paulo inteiro. Eu moro em Barueri, entendeu? Trabalhava em Santana do Parnaíba na época. Então você Caramba, imagina, longe. eu perdi o dia inteiro pra chegar lá, pra pegar um voo correndo. Ainda muitas vezes corria o risco de perder o voo, porque o trânsito danado, né? Só até chegar em Guarulhos dava quase 2 horas. Aí você chega moído no aeroporto, chega lá, você não descansa. O dia seguinte você tem show, você toca lá uns 40 minutos, tudo correndo e tal, não sei o quê. Aquela correria. E aí os voos, como o pessoal acaba pegando aqueles voos mais baratos, é tudo voo domingo à noite, sabe? Muitas vezes a gente chegava de segunda-feira de madrugada, e aí quebrava minha semana inteira, entendeu? E eu tô trabalhando muito de sábado, né? Eu pego muitos trabalhos de sábado. Enfim, a banda eu sempre levei como um hobby, né? Todas as bandas, tudo que eu tive ligado à música, eu nunca vivi disso, né? Sempre foi como um hobby. Só que era um hobby que tava começando a me custar, entendeu? Me custar trabalho, me custar tempo, final de semana, às vezes o fim de semana inteiro, entendeu? Então você tem que ter uma programação para você fazer um show, você tem que ter um ensaio, você tem que sair mais cedo, você tem que se abdicar de uma série de coisas para que você possa fazer esse show. E o negócio começou a me atrapalhar, cara. Começou a me atrapalhar de um jeito. E assim, sempre vinha proposta pra tocar fora. E o pessoal da banda sempre vinha falar, chamaram pra gente pra tocar não sei aonde. Aí sempre eu era o chato da banda que tipo, usar, entendeu? Então eu falei, também não é justo empacando assim o lado do pessoal, né? Eu sempre sou chato que não quer tocar. Entendeu? Então assim, cara, começou a me atrapalhar. Quando começa a atrapalhar, é um momento de você colocar na balança pra ver se tá valendo ou não tá valendo a pena, entendeu? Que no final, Reinaldo, por mais que a gente cobre cachê pra tocar, o cachê não cobre os nossos custos, entendeu? Ele não cobre. Realmente. Então é uma coisa assim que fica complicado. Aí não dá pra você cobrar um cachê muito alto porque ninguém paga. Então fica nessa, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho do Selvageria, de todos esses anos que eu fiquei lá. Fizemos vários shows maravilhosos, né? E quem sabe, uma hora a gente não volta a tocar aí, volta a gravar alguma coisa. Nunca diga nunca, né? Mas por enquanto, com certeza. Não pretendo tocar, não. Não pretendo fazer show. Na verdade, não pretendo fazer show com nada. Assim, né? Eu tô meio que mais assim no foco de quem sabe fazer mais uns discos, fazer gravações, entendeu? Isso é o que eu mais gosto assim, de fazer. Seria uma boa. Acho que a última apresentação que eu fui do Selvageria foi no Sesc Belém. Vocês chegaram a gravar aquele show lá para lançar em alguma plataforma, algum DVD, alguma coisa? Porque foi muito bom o show. Cara, foi... então, na verdade, assim... eu não tenho nenhum registro de áudio
dos shows ao vivo, né? Tem algumas filmagens se você for ver no Sesc Belenzinho, no YouTube, tem algumas filmagens de show, mas a gente não chegou a captar nada assim ao vivo, pra algum disco ao vivo. Entendi. Voltando a falar sobre o Trovão, o álbum tá para sair, como você falou, no mês de junho. Você pretende fazer alguma apresentação, sei lá, para lançar o material físico aí? Olha, Reinaldo, eu não, na verdade, por enquanto eu não penso em fazer show, não. Não tô pensando nisso. Tô pensando em, quem sabe, fazer um material mais pra frente, um novo disco, ou um EP, alguma coisa assim, porque eu tô com muita ideia, né? Eu tenho muita ideia guardada, coisa que eu já deixei pré-gravado aqui, pra uma hora eu poder soltar. Então, um show, por enquanto, eu não pretendo, sinceramente. Gustavo, agora vamos falar sobre as letras, né? O lado de compor. Eu vi aí que vocês se inspiram em algumas histórias, como Princesa do Fogo, Prisioneiro do Rock and Roll. Quais as inspirações na hora de compor as letras para o Trovão? Cara, o som Linha de Frente, que a gente disponibilizou o vídeo, ele foi inspirado naquele filme Top Gun, que tem aqueles caças F-14, aquelas batalhas aéreas, sabe? Com bombas, mísseis, metralhadoras, sabe? Então foi uma coisa assim que veio dessa inspiração aí. Então assim, ela tem aquela veia bem hard and heavy, né? Lembra um pouco o Dokken, né? A questão dos riffs e tal, e a letra baseado nesse filme. Foi daí que eu tirei a inspiração. Na verdade, eu tenho uma certa liberdade para fazer o tema das músicas, né? Eu não tenho nenhum tipo de tema que eu gosto de abordar especificamente, né? Então eu posso falar do que eu quiser em cada letra, entendeu? Não tem uma temática que eu me prenda, entendeu? Ô Gustavo, a gente já comentou, né, sobre as suas influências como guitarrista, mas agora sobre vocalistas. Quais são as maiores influências? Olha, eu diria que o Rob Halford, Ron Keel, Mark III, e os nacionais eu diria que Cornelius Lucifer e o Percy Wise são os principais. Ótimos vocalistas e ótimas referências, né? Gustavo, muito obrigado, cara, por você ter disponibilizado aí um tempo para falar com a gente. Te desejo toda a sorte desse mundo aí com o Trovão ou com outros projetos, né? Que com certeza virão, que você tem um grande talento. E muito obrigado novamente. E vamos esperar para essa pandemia passar, né? Vou torcer aqui para estar conferindo o Trovão ao vivo. Grande abraço aí, brother. Legal, Reinaldo. Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse trabalho. E nos vemos aí em breve, assim que eu tiver com o disco lançado, tá bom? Um abraço e saúde para todos aí. Então vamos de som, vamos com 3 sons do Trovão. Vamos iniciar com O Brilho, na sequência Princesa do Fogo e para finalizar o som inédito, Furacão. Power Thrashing Death.
Sinto o poder do aço que domina a escuridão. Não tem como voltar atrás. O sol te acorrentou. Não tente escapar desta força que treme a terra. Thrashing Death. Sob as chamas da morte.
Power Thrashing Death. Potencializa a aceleração dos ventos, juntando com a fumaça e o som que vem da escuridão. Esse fenômeno